E aí, pessoal, Quinho na área e hoje estou iniciando a terceira aula sobre a história do Bitcoin, o curso, tá? Então já vou pedir para você dar o like, se inscrever no canal e ativar o sino e compartilha essa aula para os seus amigos que ainda não conhecem o Bitcoin, certo? Então, essa é a terceira aula que fala sobre o segundo ciclo do Bitcoin. Na primeira aula eu falei antes do primeiro ciclo, ou seja, o período que foi criado o Bitcoin, certo? Na segunda aula foi o primeiro ciclo do Bitcoin, que abrange 2011 até 2015, e agora a terceira aula é o segundo ciclo do Bitcoin, que abrange entre o ano de 2016 e 2018, que é a expansão e adoção do Bitcoin ou desse mundo das criptomoedas. Por que eu falo isso? Porque muita gente começou a entrar nesse mundo de investimento, né? Eu acredito que popularizou o mercado de renda variável a partir do Bitcoin, aqui, pelo menos aqui no Brasil. Tá? Eu peguei 2015, né? Eu iniciei em 2015 com criptomoeda, né? Já invisto no dólar a partir de 2010. Entre 2010 e 2011 eu invisto em dólar, mas as criptomoedas eu comecei em 2015 para 2016. Então é um período que eu conheço bem essa história do Bitcoin, tá bom? Segundo o ciclo do Bitcoin foi marcado pela expansão da infraestrutura, crescimento da adoção, entrada de novos investidores, principalmente a população, né, a massa, principalmente aqui no Brasil, começaram. Ainda é pouco se a gente comparar nos dias atuais, mas foi uma boa entrada da população mundial e até aqui no Brasil esse período, principalmente em 2017, tá? 2017 foi um ano que mais iniciou, que mais entraram pessoas a investir no Bitcoin, tá? Entrada de novos investidores e o primeiro grande bubble especulativo da era cripto, tá? Então, essa é a primeira parte que eu queria falar do segundo ciclo do Bitcoin. A visão geral do ciclo, tá? Então, deixa eu só colocar um pouquinho para cá, certo? A visão geral do ciclo. O segundo halving aconteceu no dia 9 de julho de 2016, tá? Então, quem pegou um período, deixa eu até sair um pouco da tela aqui, deixa eu cair aqui. Então, quem pegou mais um pouquinho antes, quem comprou Bitcoin um pouquinho antes do segundo halving do Bitcoin, cara, fez muita grana, tá? Muita grana. Então, nós estamos falando antes daqui, ó, dos US$ 650, tá? Quem comprou antes, que daqui a pouco eu vou mostrar as porcentagens para vocês, tá? Então comprou no início de janeiro de 2016, o Bitcoin custava US$ 650. Então, se foi em julho de 2016 o halving, o preço máximo do Bitcoin, ele chegou, que foi o topo da época, o topo maior na diária, o Bitcoin chegou a custar US$ 20.000 em dezembro de 2017. Ou seja, aqui a gente está falando por volta de, eu diria aqui, um pouco mais de 3.000%, tá? Um pouco mais de 3.000% nós estamos falando de crescimento. Então, quem colocou R$ 1.000 saiu aqui com R$ 30.000, certo? E essa duração desse período que a gente vai falar é por volta de 3 anos, de 2016 a 2018. Por quê? 2016 foi o período do halving, certo? Foi o ano do halving. 2017 foi o hype do Bitcoin, o bull run do Bitcoin. E 2018 já inicia o inverno das cripto, tá? Então
Se em dezembro de 2017 fez o topo, 2018 só foi queda do Bitcoin. E aqui eu vou mostrar para vocês um pouco da linha do tempo, certo? Só subir um pouquinho agora, que agora dá para... Pronto. Então aqui nós estamos vendo 2016, né, a linha do tempo, principais acontecimentos da situação desse segundo ciclo do Bitcoin, certo? 2016 foi a construção e fundação, tá? Isso é o que caracteriza esse período, o ano de 2016, né? Os pontos principais desse período, tá? No ano de 2016, expansão da infraestrutura e de serviços em torno do Bitcoin, né? Foi um período que aumentou essa empresas, começaram a surgir empresas focado em Bitcoin, tá? Começou a ter a maior segurança da rede e desenvolvimento de soluções da segunda camada, que é o exemplo da Lightning Network, o anúncio de white paper, né? Então isso daí foi um ponto crucial da segurança 2016, tá? Principalmente 2016, nós estamos falando do período nos Estados Unidos, nós estamos falando da Europa, nós estamos falando da Ásia, o mercado asiático entre China, Hong Kong, Japão, Coreia do Sul, né? Tudo isso começar a desenvolver em cima do Bitcoin. Tá? O segundo halving do Bitcoin, a recompensa, tá? A recompensa aqui, deixa eu até chegar um pouquinho mais aqui. Tá? A recompensa do bloco cai de 25 bitcoins para 12,5 bitcoins na mineração. Tá? Então os mineradores antes já estavam ganhando muito. Tá? Apesar que o valor do Bitcoin naquela época era menor, porém, se esses mineradores começaram a guardar naquela época o Bitcoin, cara, bicho, hoje muitos deles aí estão milionários, tá? Quem viveu esse período, muitos estão milionários, tá bom? Instituições e fundos começam a demonstrar interesse no mercado criptoativo. Foi surgimento entre 2016 e 2017, surgiram muitas corretoras de criptomoeda, tá? Começaram não só mexer com Bitcoin, mas também outras criptomoedas, tá? No final vou até falar um pouco também do Ethereum. Tá? O surgimento do Ethereum, esse período aí, tá bom? 2017, explosão em mainstream, tá? 2017 foi o topo, que aí as pessoas começaram a comprar Bitcoin nesse período, né? Aí foi 2017 que fortaleceu o Bitcoin aqui no Brasil. O bull run histórico, o Bitcoin sai de $1.000 em janeiro de 2017 e atinge 20 mil em dezembro de 2017, tá? Então aqui nós estamos falando de 2.000%. Em 2016, de 2016 até 2017, quem comprou antes do halving, esse segundo halving do Bitcoin, fez por volta de entre 3.000 a 4.000%. E quem comprou lá em 2011, cara, você já estava fazendo aí já 20.000%. Você vê como é interessante você estudar renda variável, tá? É muito interessante você estudar renda variável. Não só focando no Bitcoin, mas também em outras criptomoedas. Lógico que Bitcoin, você tem que pensar bem que Bitcoin é uma poupança, mas você pode também estudar outras criptomoedas, a função de cada criptomoeda ou a empresa por trás dessas criptomoedas para você investir e também ganhar dinheiro. Porém, existe sempre um risco, né? Porque é renda variável, nós estamos falando de renda variável. A Boom, os militares de projetos lançam tokens e levantam bilhões de dólares, tá? Então, várias empresas, projetos começaram a criar criptoativos.
começaram a criar criptomoeda. Tem criptomoeda que chegou a fazer mais de 100.000%. Quem comprou no início do projeto, tem gente que com R$ 1.000 ficou milionário. Tá? E pensa a, a importância, tá? Essa aula de 2000 do segundo ciclo vai ser bem mais rico entre a aula antes do primeiro ciclo e o primeiro ciclo, né? O segundo ciclo é como eu vivi mais esse período, né? Eu via situações, criptomoeda morrendo, várias corretoras fechando, corretoras avisando, ó, tal dia, daqui um mês, para vocês retirarem o dinheiro que a gente está fechando a empresa, fechando a corretora, né? Então, entre 2016 e 2018 foi um período entre 16 e 17 foi um período de crescimento de criptomoedas, crescimento de corretoras, mas 2018 teve muitas corretoras também fechando, tá? Algumas passaram a mão no dinheiro das pessoas, criptoativos das pessoas, e teve outras que foram até sérias e falaram assim, ó, tal dia a gente vai fechar a corretora e eu peço para vocês retirarem o dinheiro o mais rápido possível, que já estava tudo o dinheiro reservado para os clientes, né, retirarem. Tá? Então teve todas essas histórias, assim, eu conheci, né, por várias situações aí, tá bom? E esses tokens, eles levantam bilhões de dólares, tá? Bitcoin e as criptomoedas ganham atenção massiva da mídia tradicional. Eu lembro bem que começaram a falar bastante das criptomoedas, do Bitcoin. Entrada de grandes investidores do varejo e aumento significativo de novos usuários, tá? 2017 foi esse empresas entrando e os novos usuários entrando foi bem forte, foi massivo mesmo, viu? E 2018 foi o ano da correção, porque é aquela história que eu vou contar aqui, tem o ponto A, ponto C e ponto B, tá? Então nós falamos 2016 era o ponto A, 2017 é o topo, é o ponto C. A correção é o topo B, então ele fez isso, tá? O movimento. Então 2018 foi a correção e maturação, mas foram as grandes quedas, tá? Início do bear market, né? Bitcoin cai de US$ 20.000 para menos de 3.200 dólares no final do ano de 2018. Então o Bitcoin ele cai aqui por volta de 84%. Eu vou mostrar depois aqui uma outra imagem de uma forma mais a linha do tempo, né? Vou mostrar para vocês a linha do tempo. O estouro da bolha das ICOs, né? Da ICOs, né? A maioria dos projetos não entrega o prometido. Né? Muitas corretoras fecharam, algumas não entregaram o dinheiro. Criptomoedas que muitas delas foi criadas, subiram. Tem gente que comprou no topo do valor dessas criptomoedas, depois essas criptomoedas caíram 90% do valor. Praticamente muitas pessoas perderam dinheiro. Reguladores do mundo todo começam a olhar para o mercado de criptoativo, mesmo com todos esses problemas. 2018 foi muito bom, né? Mesmo tendo essa queda, foi muito bom porque muitas empresas, governos começaram a adotar o Bitcoin, começar a ter essa percepção sobre o Bitcoin e criptomoedas, até o Ethereum, né? Vai surgindo o Ethereum, depois acaba surgindo. Tem outras criptomoedas, a Doge vem também pós isso, vem Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Ethereum Classic, vai surgindo várias criptomoedas aí. E mercado passa por um período de limpeza, correção e construção de bases mais sólidas, né? E foi aí surgindo essas estruturas e foi surgindo corretoras com base mais sólidas,
que entrega a verdade e muitas pessoas começaram a trabalhar e virar trader, né? Então, você pode ver as pessoas mais velhas de criptomoeda no Brasil, ele surge a partir de 2017 e 2018, tá? Eu vim ainda um pouco antes, tá? Né, porque eu vi alguns vídeos do Daniel Fraga entre 2014 e 2015. Eu via vídeos do Daniel Fraga falando sobre Bitcoin e tudo, mas em 2014 eu não tinha essa percepção. Eu comecei a estudar o Bitcoin em 2015, né? Vamos para outra tela aqui. As características do segundo ciclo do Bitcoin, né? A grande valorização de preço e a euforia do mercado, que para mim foi a grande, de todos os ciclos até hoje, hoje 2026, para mim o maior ciclo do Bitcoin é 2017. O ano de 2017 foi o ano que mais teve entradas de pessoas, porque você pega 2021 que teve uma alta mesmo tendo um valor muito mais alto, mas a entrada de pessoas foi justamente 2017, que foi o boom, né? Então a grande valorização de preço e euforia do mercado, forte entrada de investidores de varejo, que isso é uma característica muito importante, né? A ICOs, né? Explosão de novos projetos e tokens, né? O ICO boom, né? Surgimento de projetos, de tokens, de criptomoedas, surgimento de corretoras. Bitcoin e cripto no mainstream da mídia, né, toda a mídia internacional já estava falando sobre isso, início da regulação e do amadurecimento do mercado, né, alguns países começaram a adotar, e correção profunda que prepara o terreno para o próximo ciclo, que foi 2018, é o ano que tem essa preparação, certo? Aqui eu mostro para vocês no gráfico como foi, tá? Vou baixar um pouquinho aqui. Evolução do preço do Bitcoin. Janeiro de 2016, o Bitcoin custava $650, né? Então teve esse. Aí foi a partir de julho de 2016 que teve o halving. Esse halving ele só teve subida, se você perceber. E quando chega dezembro de 2017, ele chega a custar $20 mil. Ou seja, aqui você já fez aí mais de 3.500%, tá? Do valor. Quem comprou nessa região aqui de janeiro a julho, certo? Só que quem comprou no topo, adivinha quem comprou no topo? O que aconteceu? Se assusta. Tem muita gente que se assustou. E essas pessoas que se assustaram, né? Comprou e caiu, perdeu dinheiro. Comprou nessa região de dezembro de 2017, perdeu dinheiro. Por quê? De 2017 até dezembro de 2018, ele caiu, né, de $20 mil para $3.200. Eu lembro muita gente que acaba até desistindo de investir em criptomoeda, acabaram desistindo em investir em Bitcoin por causa do inverno das cripto, que foi aqui essa região, certo? Foi essa região aqui. Então ele custou $20 mil em dezembro, mas no final de dezembro de 2018, né, caindo 84%, e muitas pessoas acabaram se decepcionando, tal. É que na realidade é o seguinte, as pessoas precisam compreender o ciclo do Bitcoin. Por que eu estou falando sobre a história do Bitcoin? É importante você estudar esse cursinho aqui sobre ciclos. Por quê? Porque se você compreender o ciclo do Bitcoin, se você comprou em 2017 a $20 mil e vendeu o seu Bitcoin nessas regiões aqui, desanimando, caindo 84%, nós estamos falando hoje, 2017, tá? Dezembro de 2017, $20 mil. Mas novembro de 2021 custou $69 mil.
novembro de 2025, o Bitcoin custava 126 mil dólares. Então, se você compreender o Bitcoin, se você comprar mesmo no topo e segurar, você ainda faz dinheiro. Se você comprou a 20 mil dólares o Bitcoin aqui e segurou de 2017 até 2025, novembro de 2025, você fez mais de 1000%, tá? Entendeu então a jogada aqui? Contexto do mercado tradicional nesse período de 2016, tá? A política monetária ainda estava em expansão pós-crise de 2018, que é a crise imobiliária americana que atingiu o mundo inteiro, com juros baixos e grande parte do mundo, certo? Crescimento econômico global moderado, né? Havia sim um crescimento, mas estava sendo moderado, mas com sinais de recuperação em 2017. Né? Em 2017, quando as pessoas começaram a adotar o Bitcoin, né? Essa recuperação, quem perdeu dinheiro em 2018 recuperou em 2017, tá? Quem comprou Bitcoin, claro. Mercado de ações em forte alta, né? A S&P 500 em outras bolsas atingindo máximas históricas nesse período, de 2016 a 2018, e busca por ativos de maior retorno impulsiona o interesse por criptomoedas e tecnologia blockchain. Tá? E eu quero mostrar para vocês aqui os números desses ciclos aqui, principalmente do segundo ciclo, né? A valorização aproximada de 2.900% desde o início até o topo, certo? Então, preço inicial 650 dólares, preço máximo, né? Início de 2016, 650 dólares. Preço máximo, dezembro de 2017, 20 mil dólares. Preço mínimo do segundo ciclo, que foi o fundo pós o topo, 3.200 dólares. Mesmo você comprando aqui nesse período de janeiro e segurou, aí você ganhou dinheiro. Segurou para dezembro de 2018, ganhou dinheiro. Pô, mas poderia ter vendido dezembro de 2017. Mas e se você comprou aqui e está segurando até hoje, né? Até 2026. Nós estamos falando aí coisa de 10 anos. Né? Possivelmente aí você está milionário, né? Duração, você está milionário, tá? A duração desse ciclo, do segundo ciclo, foi de 3 anos, né? Como está mencionado na telinha aí para vocês. Lições do segundo ciclo. Vou aumentar um pouquinho aqui e depois eu viro, certo? Lições do segundo ciclo. Alta rápida atrai muito, mas a correção separa os fortes dos fracos. Isso é fundamental, essa mensagem, cara. Por isso que é importante você estudar a renda variável, estudar o processo do Bitcoin. Ah, o Kim, o Marco, eu quero estudar outras criptomoedas. Você pode estudar criptomoeda, outras criptomoedas, mas estude fundamento, é, estuda gráfico, estuda os fundamentos do Bitcoin, certo? Esses dois pontos é fundamental. O fundamento da criptomoeda, estuda estatística, tá? Eu vou criar aulas de gráfico para vocês também. Eu vou falar um pouco também a história do Ethereum, mas aí eu vou fazer só uma aula só, né? Do Bitcoin eu estou fazendo isso e esse o histórico, a linha do tempo do Bitcoin, porque é extremamente importante você compreender o processo. Esse processo é fundamental, tá? Nem todos os projetos sobreviveram, né? Foco em fundamentos é essencial. Adoção em massa começa com educação e infraestrutura e regulação é inevitável e necessária para a maturidade do mercado, tá? E uma frase aqui, né? É, o segundo ciclo mostrou ao mundo o poder do Bitcoin e o potencial das criptomoedas, mas também os riscos da especulação sem fundamentos. Então, muito importante que vocês estudem
Análise fundamentalista, análise técnica, que é o gráfico, tá? Estude também estatística. São 3 pontos que vocês precisam estudar primordialmente, tá? Na renda variável, no mundo das criptomoedas, tá? É extremamente importante esses pontos que eu coloquei aqui para vocês. O segundo legado, comunidade cresceu muito, tá? Principalmente no mundo, nesse segundo ciclo. Infraestrutura, exchanges e ferramentas muito mais robustas, né? Foi em 2017 que iniciou a Binance. Aqui no Brasil, a Binance não era maior no mundo. Iniciou a Binance no mundo, tá? Eu falei no Brasil, mas no mundo. Mas a Binance naquela época, em 2017, quando iniciou, ele não era a maior do mundo e acabou ficando a maior do mundo a partir de 17 para 18, tá? Mas as maiores naquela época era a Poloniex, a Bitfinex, era a Huobi, tá? Eram as maiores corretoras do mundo entre 17 e 18, tá? Mais conhecimento, educação e conteúdo sobre Bitcoin e blockchain, surgimento de vários influenciadores também, a partir de 18, foi o grande boom dos influenciadores de criptomoeda do Bitcoin, base sólida para a próxima fase da adoção institucional e preparação do terreno para o terceiro ciclo de crescimento, tá? Que vou fazer a próxima aula, né? A quarta aula, que vai ser o terceiro ciclo do Bitcoin. E aqui quero mostrar para vocês aqui, tá? Que é o ponto fundamental, tá? Como você está vendo aqui, vocês vão ver, aqui não colocaram o, mas você percebe que havia um volume muito pouco de, de pessoas em 2016, mas quando você vê candles um pouco maiores, são pessoas e dinheiro entrando nesse mundo das criptomoedas, tá? Então, 2016, 2017 já começa a ter uma grande valorização. Aqui é o topo histórico de 2017, dezembro de 2017, e a grande queda de 2018, tá? Quero mostrar a linha do tempo para vocês. Esse que é o ponto fundamental dessa imagem, tá? Janeiro de 2016, Bitcoin começa o ano cerca de 430, naquela outra estava 650, mas é a média, tá? Não foque muito no preço, mas é a média, tá? Julho de 2016, o lançamento da plataforma Ethereum, era esse ponto que eu queria mostrar para vocês. Então foi em 2016 que surge o Ethereum. Agosto de 2016, o segundo halving do Bitcoin, recompensa cai de 25 para 12,5, né? Então, entre julho e agosto foi o início do halving, desse halving, né? O segundo halving do Bitcoin. Dezembro, interesse crescente, perdão, crescente interesse institucional da mídia. Janeiro de 2017, Bitcoin ultrapassa $1.000. Japão reconhece o Bitcoin como meio de pagamento em 2017, em março de 2017. Maio de 2017, Bitcoin ultrapassa $2.000. Julho de 2017, Bitcoin Cash separa-se do Bitcoin. Né? Houve essa divisão da prova de trabalho do Bitcoin. Tá? Aí surgiu em 2017 o Bitcoin Cash, que tinha um valor bom. Muitas pessoas compraram o Bitcoin Cash também nesse período e ganharam dinheiro. Tá? O Bitcoin Cash estava entre as 5 maiores criptomoedas do mundo em 2017. Tá? Bitcoin, em setembro de 2017, Bitcoin ultrapassa $5.000. Esse período aqui, ó, a partir de 2017, no meio de 2017, eu sei que eu fiz mais de 700% no Bitcoin aqui, tá? Ganhei, tinha colocado quase R$ 5.000. No final, eu tinha mais de 45 mil reais,
43 mil reais, vai. Tinha. Em poucos meses, assim, né? Outubro de 2017, lançamento dos futuros de Bitcoin na CME, tá? Surgimento dos futuros do Bitcoin, então mercado alavancado, operar vendido, operar comprado. E 2017 é o topo histórico da época, tá? Chegou a custar 19.783 dólares, não chegou a passar de 20 mil, tá? Então 19.783 dólares. Janeiro de 2018, início da correção do mercado. Então, as criptomoedas começaram a cair muito, né? Muitas delas se sumiram, as criptomoedas. Março de 2018, as regulamentações aumentam globalmente. Maio de 2018, o Bitcoin cai abaixo de 7 mil dólares, de 19.783 foi para 7 mil dólares. E dezembro, que é o bear market, né, é o inverno das criptos, aí 2018 para 2019 ele estava sempre em torno de 3.800 dólares, tá? Então aqui vocês estão vendo aqui o domínio do Bitcoin entre 2000 em porcentagem, né? 2016, 17, 18. Ali eu já tinha comentado sobre na outra tela, né? Desempenho do segundo ciclo do Bitcoin de 430 para 19.783, né? De janeiro de 2016 para dezembro de 2017, a valorização de 4.500%. Número do ciclo, né? Foram 3 anos esse segundo ciclo, né? Maior alta, 4.500%, mas a maior queda depois do topo, aqueles 19.783, ele caiu 83%, né? Perdão, 84%, caiu 84%, foi uma puta queda, né? Mas se você fazer essa comparação em 3 anos, foi um retorno médio de 1.230%, né? Aí eu pergunto para vocês, qual é o ativo ou o investimento que te dá toda essa porcentagem de dividendos, né? Não tem, cara. É criptoativo ou é renda variável. Sempre tem que estar estudando, tá? Isso é fundamental, tá? Aqui eu tinha falado para vocês daquela outra telinha aqui, né? E o contexto global, né? Juros baixos, busca por ativos alternativos, expansão da tecnologia blockchain, crises políticas e incertezas econômicas globais e crescimento do mercado de criptomoedas que nesses 3 períodos e né, depois a gente vai falar sobre o terceiro ciclo, né, as pessoas começaram a adotar o Bitcoin como uma poupança, certo? É, então, se você gostou, né, dessa aula, cara, e essa aula foi até duradoura, né? Normalmente as minhas aulas varia entre 20 minutos, 15 minutos, né? E o segundo ciclo é que tem muitos assuntos, né? Eu vivi esse período de 2000 de de 2016, 2015, 16, 17, né? Então, eu vivi bastante esse período do Bitcoin, tá? Esse período eu vou até colocar aqui nessa telinha para vocês observarem bem. Então, eu vivi bastante esse período, né, de 15, 16, 17, 18, né? O segundo ciclo é o 2016 a 2018, mas eu vivi bastante, tá bom? E se você gostou dessa aula, eu peço para vocês, dá um like, ativa o sino, se inscreve no canal, compartilha com um amigo, invista, tá? Qualquer dúvida, pode perguntar para mim, pode mandar no chat aí, nas mensagens para mim, pode mandar qualquer dúvida. Se você tem interesse em investir em Bitcoin,
pode vir conversar comigo. Se você quer mentoria, a minha mentoria, como eu tenho experiência de investimento em renda variável, já tem 16 anos já nesse mercado, entre dólar e Bitcoin, mas com Bitcoin já tenho mais de 11 anos nesse mercado de criptoativo. Se você quer a mentoria, quer um curso, pode vir conversar comigo. Eu dou o curso, a aula é bem em conta. Só você me procurar no meu Instagram, tá? Marco Vieira ponto oficial aqui, tá? Você tá vendo aqui, bem embaixo aqui do meu lado aqui, ó. Bem aqui, ó. Tá? Só me procurar no meu Instagram, marcovieira.oficial. Aí eu dou aula online, eu faço uma mentoria de uma hora com vocês aí, sem problema, tá? Tá? E é bem barato, não cobro muito alto, tá? E experiência eu tenho, ensino a vocês a investir, escolher uma boa corretora, colocar numa carteira, numa carteira numa carteira offline ou numa carteira online, tá? Para vocês pegarem a sua seed, né? A senha de 12 chaves ou 18 chaves ou 24 chaves, vai depender da sua escolha lá. Você pode escolher quantas chaves tem, né? Entre 12, 18 ou 24, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. Então, dá aquele like para mim, tá? Se inscreve no canal e ativa o sino, tá bom? Vou ficando por aqui. Tchau, tchau e até mais. Fui!